Olá, eu sou o Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal, e o nosso encontro de hoje é para comentarmos a Revolução de 1789, ocorrida na França, popularmente conhecida como a Revolução Francesa. Já vou logo avisando que nós ficaremos apenas com a parte introdutória desta revolução e em outro momento voltarei com a segunda parte dessa aula comentando sobre o governo de Robespierre e o Dia do Terror. Se já gostou dessa chamada, quero já pedir, se ainda não é inscrito no canal, queira se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo ou interagir comigo através do seu comentário. Vamos a mais um resumo da fantástica história. Para muitos pensadores da história, a Revolução Francesa faz parte de um movimento globalizado do Atlântico e do Ocidental que começou nos Estados Unidos em meados de 1776. Depois de atingir a Inglaterra, a Irlanda, a Revolução percorre outros países como a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Alemanha e Suíça, para só então explodir finalmente na França em 1789. Daí, teria se propagado novamente para o resto da Europa e voltado para a França nos anos de 1830 e 1848. Não resta alguma dúvida que existam traços comuns de todos esses movimentos em diversos países, mas a Revolução Francesa teve identidade própria através da manifestação popular, da ruptura radical com as instituições feudais do antigo regime e nas formas democráticas em que se assume o movimento. A França era ainda um país totalmente agrário no final do século XVIII. Dos 23 milhões de habitantes, cerca de 20 milhões viviam ainda no campo, embora o capitalismo já tivesse começado a provocar mudanças em suas estruturas econômicas e sua organização social ainda estava baseado na sociedade estamental, a semelhança da Idade Média. Mas como os efeitos da penetração do capitalismo já se percebia cerca de um pouco de uma mobilidade social. O clero, que tinha aí por volta de 120 mil religiosos, dividia-se em alto clero, bispos e abades com nível de nobreza, e baixo clero, padres e vigários com baixas condições. Era o primeiro estado. A nobreza constituía o segundo estado, com cerca de 350 mil membros. Estava dividida em 3 subgrupos. A nobreza palaciana, que viviam de pensões reais e usufruíam de cargos públicos, a nobreza togada, constituída-se por pessoas oriundas da burguesia que haviam comprado seus cargos por título de nobreza, e a nobreza provincial, pessoas que viviam no campo. O terceiro estado compreendia cerca de 98% da população. Era formado por diversos subgrupos que já começavam a se constituir em classes sociais. No topo da alta burguesia, era composta por banqueiros, financistas e grandes empresários. A média burguesia era formada por profissionais liberais, como empresários, professores, advogados e muitos outros, e a pequena burguesia estavam os artesãos mais ricos, lojistas e pequenos comerciantes. O terceiro estado arcava com toda a carga tributária e contribuía para que o rei, o clero e a nobreza mantivesse a sua alta condição de vida. Os outros 2 estados não pagavam tributos e ainda viviam às custas do dinheiro público. Nessas condições, as principais reivindicações do terceiro estado era a abolição dos privilégios e a instauração da igualdade civil. No plano político, o terceiro estado lutava por maiores participações nas decisões do Estado e por igualdade de tratamento em relação à nobreza e ao clero. Essas pretensões se chocavam com o absolutismo monárquico. O rei monopolizava a administração, concedia privilégios, esbanjava luxo, controlava tribunais e condenavam os opositores à prisão na odiada fortaleza da Bastilha. A cobrança de impostos era feita por particulares,
já que a máquina do Estado se mostrava totalmente incapaz de exercer essa atividade. Para obter grandes lucros, os arrecadadores exploravam ao máximo dos contribuintes do terceiro estado, só lhes restavam 10% das despesas de toda a França como peso que recaía nos ombros do povo. O déficit no orçamento estadual era enorme. Na época da Revolução, a dívida externa chegava aí por volta de 5 bilhões de libras, enquanto o dinheiro em circulação não passava de 2,5 bilhões de libras. Os filósofos iluministas denunciavam a situação, formavam-se clubes para ler seus livros, a burguesia tomava pé nos problemas e buscava conscientizar a população para obter maior apoio. A indústria francesa foi a que mais sofreu crise a partir do ano de 1786, enquanto os produtos industrializados que, vindo da Inglaterra, vendidos a baixo preço, começavam a inundar o mercado do país, a indústria francesa não aguenta a concorrência. No ano de 1787, uma seca diminuiu a produção de alimentos. Os preços subiram enquanto os camponeses passavam fome. Havia miséria na cidade, a situação do tesouro piorou depois que a França apoiou a independência dos Estados Unidos, custeando aí por volta de 2 bilhões de libras. O descontentamento era geral. Na tentativa de vencer a crise, o governo convocou a Assembleia dos Notáveis, composta aí por representantes do clero, da nobreza e da alta burguesia, acontecida no ano de 1787, propondo o aumento de impostos territoriais. Lógico, esses impostos seriam cobrados das costas do povo, e isto é, principalmente impostos sobre a propriedade rural. Os nobres recusaram a proposta. Em 17 de junho de 1789, o terceiro estado proclamou a Assembleia Nacional. Em represália, Luís XVI manda fechar a sala onde se reuniam os representantes. Todos que estavam nessa sala desenvolvem o jogo da pela, onde receberam adesão de parte do clero e dos nobres influenciados pelas teorias iluministas. O rei não teve alternativa senão aceitar os membros da Assembleia Nacional. Em 9 de junho, a Assembleia Nacional se transformou em Assembleia Constituinte. Os deputados juraram só se dispensar depois que a Constituição da França fosse instaurada. 3 dias depois, a demissão de um homem chamado Necker tornou ainda mais tensa a situação. No dia 14 de julho, o povo de Paris tomou a fortaleza da Bastilha, símbolo do poder monárquico do rei, símbolo do poder absolutista. A explosão revolucionária entra agora no país com força total. A zona rural, camponeses saqueiam castelos de terras da nobreza, invadem cartórios e queimam títulos de propriedade. O pânico toma conta da aristocracia, gerando boatos de todos os tipos. À época, gerou-se o Grande Medo. No dia 4 de agosto, a Assembleia Constituinte aprova a abolição dos direitos feudais. As obrigações devidas pelos camponeses ao rei e à igreja são suprimidas e as dívidas dos nobres passam a ser pagas em dinheiro e não mais em produtos e serviço. No dia 26 de agosto é aprovada, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por inspiração iluminista, o documento proclama o direito à liberdade, à igualdade perante a lei, à inviolabilidade da propriedade privada, assim como o direito de resistir à opressão. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares na capital, conhecida como as Jornadas de Outubro.
o Palácio de Versalhes é invadido e o rei é obrigado a transferir a sua residência para o Palácio de Tuileries, em Paris. Em julho de 1791, o rei Luís XVI tenta fugir da França para juntar aos nobres emigrados e iniciar uma contra-revolução. A tentativa de fuga e o aprisionamento do rei estimularam, então, a radicalização das posições populares dentro e fora da França. Na Europa, as camadas populares sentiam-se atraídas desde o começo pelos ideais da Revolução. Assim, eclode movimentos revolucionários. Internamente, a crise começava a provocar divisões entre os próprios revolucionários. No início, os patriotas estavam unidos contra os aristocratas. Com a evolução dos acontecimentos, essa unidade desapareceu. Em Paris, as classes populares, os chamados sans-culottes, queriam o tabelamento dos preços e exigiam maior participação no processo político. Diante disso, os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas, procurando evitar as ascensões das massas dos sans-culottes. Eles tinham a maioria da Assembleia e o apoio do rei, interessado em bloquear o avanço revolucionário. A execução do rei Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, abalou a nobreza europeia. Ao mesmo tempo, a situação tornou-se difícil para os revolucionários. No interior, vieram-se as revoltas na região de Vendéia e em outros lugares, estimuladas pela nobreza. No exterior, formou-se a primeira coligação europeia que reunia a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Holanda, Espanha, Rússia e Sardenha. A França foi novamente invadida. A resposta da convenção foi decretada: a pátria em perigo, a constituição do Comitê da Salvação Pública, ocorrida em abril de 1793, encarregado de organizar a defesa e restabelecer a ordem interna. Teve início, então, ao período de terror que se estenderia em junho de 1793 a julho de 1794. Por toda a França, surgiram-se comitês revolucionários que pretendiam restabelecer a ordem e a busca pelo ápice da Revolução. Esse foi mais um resumo de história. Quero aqui agradecer a presença de todos. Até o nosso próximo encontro.